seja muito bem-vindo, boa noite. Hoje um tema muito especial, muito importante, a gente está falando, né, já tivemos a primeira série da feridas emocionais, né, nós falamos sobre rejeição. E hoje nós vamos falar sobre abandono. Parece que é muito parecido, são coisas distintas, mas não quer dizer que quem já sentiu rejeição, foi rejeitado, também não se sinta abandonado. São duas coisas diferentes, mas a gente pode, ao mesmo tempo, se sentir rejeitado, também se sentir abandonado. E nós vamos ver essa diferença. Essa série, nós vamos falar de 5 principais feridas que nos acompanham, que acontece desde o período da nossa primeira infância, que acompanha, né, enfim, a nossa adolescência, e chega na fase adulta, muitas vezes, essas feridas, elas vão tornando a nossa vida muito mais difícil, a gente não vai, né, muitas vezes conseguindo superar certas coisas, nos deparando com coisas novas, que faz a gente remontar aquela dor, aquele sentimento, né, de rejeição, de perda, de abandono. Nós vamos falar sobre humilhação, vai ser o próximo, nós vamos falar sobre traição, e vamos falar também sobre injustiça. Então, tudo isso são feridas que a gente carrega. Alguns podem achar que, de repente eu já superei isso, já está, né, tudo bem, mas às vezes a gente se depara com situações que faz a gente novamente sentir aquela dor. Então, as feridas emocionais, elas têm cura, nós precisamos, né, denunciar isso, abrir o nosso coração para Deus, porque a gente pode enganar qualquer pessoa, mas a gente não consegue se enganar, né, e nem enganar a Deus. Então, por que não a gente colocar diante do Senhor aquilo que nos fere, nos machuca, e pedir a cura dele para a nossa vida? Amém? Então, vamos começar, como sempre a gente faz essa célula, orando, colocando a nossa vida diante de Deus, para que o Espírito Santo também possa falar o teu coração, que ele possa, né, nos dar esse entendimento, e se tem alguma coisa encoberta que venha a ser revelado, se tem alguma coisa escondida, coisas que a gente nem lembra, que através dessa ministração, que através dessa palavra, a gente possa, né, receber a cura do Senhor, para que a gente deixe para trás esse passado de dor, esse passado de sofrimento, e até situações que são novas, são recentes, que você ainda carrega. Nós sabemos que Jesus levou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas machucaduras nós somos sarados. O nosso corpo é sarado, a nossa alma, o nosso espírito. Então, vamos agora começar, então, colocando a nossa vida diante do Senhor. Muita gente entrando aqui, algumas pessoas já aqui no Zoom, no canal do YouTube. Amém? Então, vamos nesse momento abrir nosso coração e pedir para o Espírito Santo nos dar, né, uma palavra que realmente possa tratar essas feridas no nosso coração, na nossa alma, que com certeza Deus deseja que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Senhor, eu te agradeço por mais esta oportunidade. Obrigada, meu Deus, por cada um que entrou aqui, por cada um que vai ser ministrado, e que o teu Santo Espírito possa me dirigir e fazer com que cada um receba esta palavra, que o Senhor possa entrar nestas áreas tão difíceis que muitas vezes, Senhor, já estão esquecidas, são coisas que ainda, Senhor, nos perturbam, nos causam sofrimento. Eu te peço, Espírito Santo, trabalhe agora no coração de cada um, aquilo que está encoberto venha a ser revelado, que o Senhor possa nos dar entendimento e saber que através da tua palavra, Senhor, nós temos o caminho da cura, podemos viver essa cura interior, e essas feridas o Senhor já levou na cruz do Calvário. Por isso, abençoa cada vida, Senhor. Aqueles que vão entrar depois, vão ter oportunidade de ouvir esta célula, Senhor, tudo que vamos falar, colocamos, Senhor, a tua direção, colocamos o teu conselho, a tua graça, a tua sabedoria, Pai, para que possamos transmitir, através do teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor deseja. Toma minha vida nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, sendo um canal na vida dessas pessoas que o Senhor ama, que são tão especiais para o Senhor. E nós entregamos a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, algumas pessoas
me mandaram mensagem falando, bispo, olha, aquele tema sobre rejeição foi muito forte, coisas que eu nem sabia, nem, assim, tinha a consciência de que eu tinha essa ferida da rejeição, e é uma bênção, porque quando a verdade, ela vem, ela nos liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, às vezes nós não temos consciência de coisas que já passamos, já vivemos, e às vezes está ali tão escondidinho, mas é uma ferida, é algo que te incomoda, é algo que dói, e como a gente teve oportunidade, né, já no primeiro tema, falar sobre rejeição, hoje nós vamos falar o segundo tema sobre abandono. Então, vamos começar aqui, né, lendo a palavra do Senhor, no Salmo 27, nós vamos ler alguns versículos, né, mas esse é o versículo-chave para esse tema de hoje, das feridas emocionais, que nós vamos falar sobre abandono. Salmo 27, 10 diz, se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Então nós vemos aqui, que quando a gente se sente abandonado, né, pai e mãe, às vezes a pessoa é órfã, às vezes tem o pai, tem a mãe, e se sente abandonado, o Senhor vai nos acolher, o Senhor vai realmente suprir aquilo que o abandono nos causou, né, o distanciamento, a falta de amor, porque às vezes a pessoa não te abandonou, né, ela não tem a consciência que te abandonou, mas você se sente abandonado. Claro que a gente está falando aqui de pai e de mãe, nós vamos falar também sobre abandono parental, mas a gente sabe que existem, né, amigos que nos abandonam, enfim, familiares, situações, né, até de relacionamentos na área afetiva, o quanto a gente já se sentiu abandonado num relacionamento e que isso causa dentro de nós feridas profundas, né? Então, a perda de alguém também que pode ter sido para você um abandono. A pessoa, ela não te abandonou, mas o fato dela não estar mais presente, não estar mais aqui, você se sentiu abandonado. Então, são situações que nós vamos estar falando e ministrando. Amém? Então, nós vamos colocar aqui a tela sempre para você poder acompanhar, se você quiser tirar o seu printzinho, mas você sabe, você que faz parte do grupo, né, do WhatsApp, da célula, da minha célula, você vai receber, né, todo esse conteúdo, esse estudo, que são, né, a palavra de Deus, coisas que eu tenho buscado de Deus, coisas que eu lembro daquilo que eu vivi, que eu passei, dessas experiências que eu tenho tido através de aconselhamento, esses 25 anos que vão fazer agora de vida pastoral, o quanto eu tenho, assim, analisado e visto como essas feridas causam dentro de nós, né, e nos descaracterizam, e nos roubam daquilo que verdadeiramente é a condição que Deus nos criou. Então, que você possa acompanhar aí, amém? A gente vai para essa tela, então, e nós vamos dar uma introdução, como eu falei, nosso primeiro tema, que foi rejeição. Então, aqui, só para a gente poder lembrar algumas coisas que a gente falou, que é sobre esse tema das feridas emocionais, que os nossos problemas de ordem física, emocional e mental são fruto de 5 principais feridas que trazemos da nossa infância. Então, isso vai afetar a nossa vida adulta por causa dessas feridas que foram causadas ainda na nossa infância, que foi a rejeição, primeiro tema, hoje abandono, e nós vamos depois também falar sobre humilhação, traição e injustiça. Claro que existem outras, mas essas são as 5 principais. Como não sabemos lidar com essas feridas, né, desenvolvemos máscaras para escondê-las, acreditando que assim desaparecerão. E a gente sabe que não é verdade, porque a gente tenta esconder alguma coisa até como uma forma de sobreviver, uma forma de se proteger, mas essas máscaras, elas só nos enganam, vamos dizer assim, só mascaram realmente aquilo que está machucado. E quando a gente está mascarando alguma coisa, a gente não consegue chegar aonde está ferido para ser curado. Então, com o passar do tempo, essas feridas, elas se tornam ainda mais profundas. Então, é muito importante a gente entender que quanto mais a gente esconde
uma ferida, mais ela vai se aprofundar, mais ela vai, né, nos causar um sofrimento. E e essa ferida acaba atrapalhando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa felicidade, que nos distanciam daquilo que nós somos de verdade. Então, mascarar alguma coisa não é bom, não é saudável. A gente precisa realmente colocar diante de Deus aquilo que são feridas emocionais. Geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente, sempre procuramos, né, culpar alguém pela nossa dor. É muito difícil você passar por alguma coisa, uma dor, um sofrimento, uma perda, que você não olhe e ache uma pessoa ou uma situação culpada disso. Muito difícil a gente reconhecer que às vezes o erro é nosso, ou não existe erro nenhum, é a vida, né? É aquilo que faz parte da nossa vida. Nem todo mundo vai nos aceitar, nem todo mundo vai fazer aquilo que a gente precisa, e a vida é assim, né? Então, nós vemos que às vezes culpamos também a nós mesmos. E isso é tão injusto quanto culpar outras pessoas. E nós vamos ver aqui hoje o quanto carregar uma culpa vai fazer com que essa ferida fique ainda maior. E outra coisa aqui é a acusação, né? A gente começa a se sentir acusado e isso só vai servir para nos deixar mais infelizes. As máscaras que nós criamos para nos proteger são visíveis em nossa aparência exterior. Então, o que acontece? Alguém, quando olha para alguém que foi ferido, no caso de uma rejeição, e hoje nós vamos falar sobre abandono, ela carrega uma máscara que as pessoas não vão conseguir enxergar o mal que está ali. Ela vai enxergar, às vezes, uma pessoa que tem algumas características, que guarda, às vezes, um rancor, uma mágoa, uma pessoa que vai ter atitudes que não são, vamos dizer assim, normais, mas são aceitáveis dentro dos relacionamentos, mas ela não vai conseguir identificar qual realmente é a ferida que está, e nem nós mesmos. Porque por mais que a gente sinta, às vezes não é latente, a gente não tem consciência do quanto essas feridas estão aqui dentro de nós, roubando a nossa vida, roubando a nossa alegria, tirando a nossa força, nos descaracterizando da verdadeira condição que Deus nos criou. Então, isso é só que a gente está lembrando algumas coisas que a gente falou na célula passada, para a gente poder entender o quanto essas feridas, elas, quando elas não são tratadas, elas vão ficando piores, elas vão nos causando mais sofrimento. E é importante a gente parar, identificar e falar assim, não, chega, eu não vou mais mascarar isso. Eu até dei um exemplo na célula passada, que quando alguém machuca a mão e aquela ferida é feia, ela coloca, de repente, uma luva para disfarçar, para que ninguém olhe mais para aquela ferida feia. E nem ela mesma fique, né, incomodada com aquilo, mas a ferida continua ali. E ela não é tratada enquanto ela está sendo mascarada. Mas o dia que eu exponho essa ferida e eu peço ao Senhor que trate essa ferida, o que vai acontecer? Um dia ela vai se transformar apenas numa cicatriz. Aquilo que está feio, aquilo que está inflamado, aquilo que está causando dor em você vai desaparecer. Mas é importante a gente enfrentar isso. Não é fácil, porque a gente vai mexer em áreas, em situações muito doloridas. Às vezes, né, tratar uma ferida dói. E nós sabemos que essa dor, ela vai ser importante porque ela vai trazer a cura para a gente. Amém, queridos? Então, nós vamos aqui, né, já falar hoje sobre o abandono. Vamos já para a próxima tela? Amém? Eu falei na célula passada que a ferida da rejeição, né, a máscara é o escapista, é aquela pessoa que foge, que não quer enfrentar a realidade, aquela pessoa que está sempre se escondendo, mas fugindo, né? No caso do abandono, a máscara que a pessoa veste, que ela coloca para se proteger, para não sofrer, é da dependência. Então, toda pessoa que sofreu qualquer tipo de abandono, ela se torna uma pessoa dependente. Às vezes não é em tudo,
não é em todas as áreas, mas com certeza você vai identificar uma pessoa que tem essas características de ser uma pessoa dependente. Então, a máscara que ele cria para si, a fim de tentar esconder-se de si próprio, é a do dependente. Então, o sentimento de abandono consiste em um estado de espírito em que a pessoa demonstra estados de angústia que são expressos pelo sentimento de que ninguém se importa com ela. Então, toda pessoa que tem uma ferida do abandono, ela sempre vai achar que ninguém se importa com ela. Qualquer coisa que aconteça, que faz ela acionar esse gatilho, que faz ela lembrar de que ela não está sendo amparada, amada, ela vai achar que ninguém se importa com ela, porque ela tem uma ferida do abandono. Outra coisa é que ela logo acha que ninguém vai se importar com ela, porque como ela vê que ninguém se importa com ela, ela logo vai ser abandonada. Então, olha só, ela cria uma máscara de dependência. Porque se eu me tornar uma pessoa dependente, essa pessoa não vai me abandonar. Ela não vai me deixar na mão, vamos dizer assim. Então, ela sempre fica em busca desse amor, ela fica sempre em busca dessas migalhas mesmo. Porque ela já foi abandonada, ela tem essa ferida dentro dela. E vamos entender uma coisa, abandonar é alguém que é deixado, largado, alguém que não quer mais se preocupar com ele. Algumas pessoas confundem rejeição com abandono. O abandono, né, a rejeição, ela está relacionada àquilo que repele. Eu não gosto de você, eu não te quero. Agora, o abandono eu não posso cuidar de você, eu não tenho tempo para você, entendeu? Você não é a minha prioridade. Então, são duas coisas distintas que podem se cruzar, que podem vir da mesma pessoa, mas são duas coisas diferentes, né? Então, para saber qual foi a ferida ativada na sua vida, é muito importante você começar a perceber as suas reações. Como é que você tem reagido diante de uma ferida da rejeição? Vai ser um pouco diferente da reação que você vai ter quando você se sente abandonado, né? Então, o que é importante? Saber qual foi a ferida ativada, devemos estar atentos às nossas reações e à pessoa com quem vivemos o problema. Então, eu falei sobre a rejeição, geralmente a gente sente a rejeição pela pessoa do mesmo sexo. No caso do abandono, é pelo sexo oposto. Geralmente, não quer dizer que seja uma regra, você pode ser abandonado. Então, por exemplo, a mulher, ela vai sentir muito mais a rejeição da mãe do que do pai. Não que ela não possa ser rejeitada pelo pai também. Geralmente, o pai, ela vai sentir mais o sentimento de abandono quando isso acontece. E para o homem, é o inverso. Quando ele se sente rejeitado, é muito mais, está ligado à mãe ou à figura feminina, e quando ele é abandonado, está ligado ao pai, à rejeição, e quando ele se sente abandonado, está ligado muito mais à figura feminina. Deu para entender? É só para a gente entender que na maioria das vezes isso acontece. E como não é uma regra, tem exceções, e é claro que a gente vai identificar isso. Eu, pesquisando, lendo muito a respeito disso, eu identifiquei isso, porque, na verdade, eu sofri essa rejeição no ventre da minha mãe. E aos 14 anos, né, aos 16 anos, eu tive esse sentimento de abandono do meu pai. Foi quando eu conheci, né, que havia uma traição dele, um adultério, e ele teve 2 filhos fora desse relacionamento, do casamento. Quando aos 16 anos eu descobri isso, meus pais se separaram, meu pai saiu de casa, e eu sofri esse sentimento de abandono. Eu não estou falando isso em cima daquilo que eu vivi, em cima daquilo que eu pesquisei, que na grande maioria das vezes é o que acontece. Então, nós vamos entender hoje que o abandono é uma ferida que vai fazer com que você se torne uma pessoa dependente de alguma coisa. Se alguém te abandonou, você vai se tornar dependente de alguma coisa.
Você vai projetar esse abandono em alguém, em uma situação. Porque no momento que você foi abandonado, seja por um pai, por uma mãe, por um relacionamento, um marido, uma esposa, namorado, enfim, você vai projetar essa carência do abandono ficando dependente de pessoas ou de situações. Então, nós vamos ver aqui como que acontece essa situação do abandono. A pessoa, ela começa a sentir exatamente um sentimento de que ela precisa que alguém cuide dela, que alguém ampare ela, que alguém faça realmente o papel daquele que abandonou. É como se ela colocasse alguém no lugar daquele que abandonou. Então, nós vemos aqui, né? Os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente. Então, o que acontece com alguém que foi abandonado? Por qualquer pessoa, ela vai ter uma carência de afeto. Então, por isso que ela se torna dependente de um amor de uma outra pessoa. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Uma mulher, né? Uma filha, uma menina que foi abandonada pelo pai, é bem provável que ela vai projetar num marido, num namorado, num noivo, numa figura masculina, a dependência desse amor daquilo que o pai não deu para ela. E o contrário também é verdade, né? Quando um homem é abandonado pela mãe, ele vai projetar essa dependência nessa mulher, fazendo com que essa mulher, né, que ele vai se relacionar, supra aquilo que alguém deixou de suprir. Então, ele vai viver uma carência afetiva. Então, a gente começa a ver pessoas reagirem, né, de serem extremamente ciumentas, possessivas. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele ser amado, porque um dia ela foi abandonada. E é incrível porque eu comecei assim, porque sempre quando eu vou estudar, meditar em alguma coisa, eu sempre olho para mim, para a minha vida, para as minhas reações, para a minha história. Porque quando eu vivo isso, eu sinto isso, eu consigo explicar, né, e ministrar de uma forma mais realista, porque é o que eu vivi. E foi impressionante porque eu acabei projetando nos relacionamentos com as pessoas que eu tive, aquilo que eu perdi do meu pai. E foi incrível porque quando eu e meu marido, Bispo Abud, a gente estava namorando, a gente ficou noivo, e ele rompeu um noivado, aquilo para mim foi uma coisa muito complicada. Porque não era apenas um relacionamento, um noivado que estava sendo cumprido, mas era alguém que eu tinha colocado uma expectativa muito grande. Alguém, eu nunca fui pegajosa, nem ciumenta, nem nada disso, mas eu acabei projetando nesse relacionamento, na vida dele, que sempre foi e é uma pessoa maravilhosa, porque ele sempre me deu muito amor, muito apoio, sempre foi uma pessoa que me ajudou a vencer a minha depressão. E naquele momento, quando foi rompido aquele noivado, aquilo para mim foi muito complicado. E, assim, eu tive que trabalhar muito. Por quê? Porque eu já tinha passado por isso. O meu pai tinha me abandonado aos 16 anos de idade. E eu estava ali, né, projetando a minha vida, construí uma família, tudo, e de repente aquilo veio por água abaixo. E eu tive que trabalhar. E foi um momento que eu entrei num novo ciclo de depressão. Depois, graças a Deus, com oração, com posicionamento, sabe, eu busquei muito a Deus nesse período e o Senhor me reergueu, o Senhor me levantou, como sempre, todas as vezes aconteceram, porque eu pude contar aquilo que nós lemos aqui. Se o meu pai, se a minha mãe, se alguém me abandonou, o Senhor vai me acolher. E naquele momento, o Senhor me acolheu, o Espírito Santo me abraçou e eu busquei ao Senhor e eu me levantei. Agora, quantas pessoas passam por isso e passam por outras, né? Essa situação, ela vai acontecendo várias vezes na vida da pessoa, onde ela vai colocando expectativas, onde ela vai se frustrando e ela vai rompendo isso. Então, olha o que acontece, né? A pessoa que é abandonada, ela vai ter essa carência afetiva.
Então, ela vai ser uma pessoa que vai precisar que alguém supra ela com uma porção ainda maior. É como se você, né, vamos dizer assim, no seu organismo está faltando uma vitamina, uma proteína, alguma coisa, e quando você passa muito tempo sem isso, você precisa, né, repor tudo isso numa dosagem maior para tentar compensar e o teu organismo, vamos dizer assim, voltar ao estado normal. Então, acontece quando você se depara com uma pessoa, como eu disse, às vezes extremamente possessiva, uma pessoa totalmente dependente, uma pessoa que se entrega a um sentimento que muitas vezes ela se desvaloriza porque ela fica dependente daquilo. Então, vamos olhar aqui, né, que não só essa pessoa, ela sente essa falta, né, de um relacionamento afetivo, ela tem essa carência afetiva, como também a falta de alimento físico. Também pode despertar a ferida do abandono, que se manifesta normalmente antes dos 2 anos de idade. Então, olha só, o fato de um pai e de uma mãe não alimentarem o seu filho fisicamente, ele ficar desprovido, desnutrido, a criança, ela vai receber aquilo ali como um abandono e vai gerar dentro dela uma ferida. Embora os pais não quisessem, talvez faltou mesmo recurso para esses pais. Eu estava me lembrando de situações da minha infância, eu estava lembrando de situações que nós passamos, graças a Deus a gente nunca ficou desprovido de nada, mas eu lembro que muitas vezes a minha mãe, né, com essa situação do meu pai, minha mãe saiu para trabalhar, para trazer o sustento, e a gente passava, às vezes, por situações que causava dentro de nós esse sentimento. Por quê? Porque quando o meu pai separou da minha mãe, ele não supriu financeiramente. Eu, graças a Deus, já estava trabalhando, comecei a trabalhar aos 14 anos, então os meus irmãos, a minha mãe, então ali a gente foi se juntando, mas é uma sensação, não literalmente de alguém que saiu de casa, mas de alguém que nos deixou desprovido. Alguém que deixou de nos acolher e de nos dar o sustento. Nós vamos olhar aqui, né, agora, falando muito mais sobre o abandono parental. Então, o abandono parental pode resultar em uma série de traumas e complicações emocionais, como alguém abandonar, literalmente, como alguém deixar de dar o suporte que uma criança precisa. As experiências da primeira infância são as mais importantes para um desenvolvimento sadio. E se essa criança não tem aquilo que é básico, ela vai carregar essa ferida do abandono. Então, é muito importante a gente observar, porque quando a gente vai, de repente, nos lugares mais carentes, a gente se depara com pessoas que passaram por privações, que não são apenas de pessoas onde o pai e a mãe estavam ali dando amor, mas tiveram uma privação de um alimento, de um cuidado, vai fazer com que essa criança desenvolva essas carências e essas complicações emocionais que vão acusar lá na frente, na adolescência, na fase adulta. Uma sequência de vivências negativas, olha só, uma sequência de experiências, de vivências negativas, como maus tratos, negligência, abandono, nesse período pode desencadear transtornos mentais. Ou seja, essa criança, esse adolescente e esse adulto, ele pode desenvolver doenças mentais, aonde vai haver uma carência, né, no caso até de alimentos, dessa criança não se desenvolver, dessa criança não ter aquilo que ela precisa, e isso vai afetar, né, no seu crescimento, enfim, muitas coisas podem acontecer, e também vai afetar em outras fases da vida dela. Então, olha como esse tema, ele precisa ser estudado no sentido de que, às vezes, nós estamos vivendo coisas na nossa vida que a gente nem imagina que foi por causa de um abandono. No momento em que a nossa família, aqueles que cuidaram de nós, às vezes não tem mais o pai e a mãe, olha só, uma criança que já
na sua, né, infância já é órfão, perde um pai e uma mãe, às vezes é criado, não consegue ter o amor, o cuidado, às vezes de alguém que vai cuidar, de um avô, de um tio, ou mesmo que vai para enfim, uma assistência social. Olha como o sentimento de abandono pode desenvolver tantas coisas na vida. E nós vamos ver aqui alguns tipos, né, de abandonos que acontecem quando a gente não tem aquilo que é básico: o amor, o carinho, o afeto, o alimento, o cuidado. Nós vemos aqui que esses traumas na infância podem influenciar comportamentos. Olha quantos adolescentes começam a ter um comportamento desajustados. Às vezes, né, até mesmo que começam a ter um relacionamento, é abandonado por um namorado. Olha os feminicídios que estão acontecendo quando uma mulher resolve abandonar. Às vezes aquela pessoa vem já de feridas emocionais do abandono, então a pessoa vai lá e mata, porque ela não aceita ser abandonada. Eu estava vendo um documentário, né, daquela mulher que matou e esquartejou o marido, né, aquele proprietário York, e ela foi abandonada. E eu estava vendo assim, sabe, o que fez. Ela mesma falou: eu não sei o que deu em mim para fazer o que eu fiz. E ela matou o marido, né, picou ele literalmente. Olha o nível de loucura. Olha o nível, né, de comportamento totalmente desajustado que não, sabe, não condiz a uma pessoa que tinha uma formação, uma pessoa que tinha até a possibilidade, quando descobriu a traição, a própria família dele de dar o apoio para ela, dela poder sair desse casamento, enfim, viver a vida dela, mas ela não se conformou, ela quis matar, um sentimento de vingança. Então, isso pode influenciar comportamentos, pensamentos, crenças, capacidade de gerir emoções, relacionamentos e até mesmo as conquistas dos indivíduos quando adultos. Então, aquela pessoa começa a achar que ela não é capaz, vai me abandonar de novo, então ela não suporta a dor do abandono. Então, a dor, o sofrimento dela é tão grande, é tão profundo, a ferida é tão profunda que faz ela cometer um ato de loucura. E ela começa a ficar desajustada e ela começa a ter atitudes que realmente vão levar a absurdos como esse, né? O que torna a sua identificação complicada é a repressão de memórias e a falta de consciência sobre a influência do passado no presente. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que ela tem uma ferida do abandono. A pessoa nem imagina que um dia, por ter sido abandonada, ela reprimiu aquelas memórias. E é muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim: poxa, eu não lembro da minha infância. Eu não lembro, sabe, de momentos da minha vida, porque às vezes está reprimido dentro dela aquela dor. Para ela poder sobreviver, para ela poder viver uma vida sem ficar, né, desajustado, é apagado na memória. E essa ferida, ela vai para o campo do inconsciente. E enquanto está lá no inconsciente, ela não pode ser tratada. Ela não é visível. Ela vai usar máscara, porque ela não tem consciência nem que tem aquela ferida. E é muito perigoso, porque torna essa identificação mais complicada quando essas memórias estão reprimidas. Por isso, eu preciso realmente buscar, porque se eu estou doente e eu não sei a causa da minha enfermidade, eu preciso buscar. Eu preciso chegar num diagnóstico, eu preciso identificar o que tem me causado, o que tem me feito ser uma pessoa desajustada, desequilibrada emocionalmente, o que me causa tristeza, o que me faz ficar deprimido, o que me faz ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa, às vezes, ciumenta, possessiva, dependente, e às vezes até mendigar o amor, a atenção de alguém. Será que eu sou uma pessoa normal? Às vezes a gente começa a nem achar que a gente é normal, por causa desses sentimentos que estão, às vezes, reprimidos dentro de nós, e que nós precisamos apresentar isso e dizer: Senhor, eu tenho esses sintomas. Porque às vezes a gente vai chegar num diagnóstico de abandono quando a pessoa começa a
prestar atenção nas suas reações. No caso da rejeição, ela vai ser uma pessoa que está sempre fugindo, sempre vai estar fugindo. No caso do abandono, ela vai ser uma pessoa sempre dependente. Tudo ela depende de alguém, porque ela não se sente amada, não se sente capaz de alguém ficar ao lado dela. E nós vamos ver aqui que é um desdobramento disso. Porque no caso do dependente, ele vai ficar implorando o amor, mas tem uns que antes de ser rejeitado, no caso abandonado, ele vai e abandona. Quando ele começa a perceber que existe a possibilidade de ser abandonado, ele vai lá e mata. Quantas pessoas matam relacionamentos? Quantas pessoas, elas, antes mesmo de acontecer uma coisa ruim na vida dela, ela vai lá e destrói. A gente pode ver até o caso, né? Que eu falei dessa família Ioki, dessa mulher. Sério? Voltei aqui. Então, ele começa a achar que ele tem uma falha de personalidade, e tem mesmo. Porque ele começa a ver que as reações dele são diferentes das pessoas. Mas é porque ele tem uma ferida do abandono dentro dele, dentro dela. E não foi tratado, e a ferida está ali, né? Ou a pessoa começa a achar que a sua maneira de pensar está inadequada. E ela começa a fazer coisas porque realmente estão desajustadas, por causa dessa ferida. Também pode pensar que não há correção para suas falhas de caráter. Então a pessoa começa a falar assim, olha, eu sou assim, sempre fui assim. E não tem como mudar. Tem sim. Você pode mudar sim, se você colocar diante de Deus e falar, e pedir para o Espírito Santo te revelar e curar essa ferida do abandono. Porque enquanto essa ferida estiver aí, você vai ter essas reações. Mas quando o Espírito Santo te curar, você não vai ser mais uma pessoa desajustada, inadequada. Porque você passa a ter consciência disso e você está em busca da sua cura. Amém? Além disso, este indivíduo pode nutrir diversas crenças negativas em relação aos laços familiares. Ela começa a não se sentir mais amada. Ela começa a se sentir perseguida, vai se sentir ovelha da família. Enfim, isso vai começar a trazer outros problemas. E o que a palavra fala em Isaías 49:15? O Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Infelizmente, a gente sabe que existe isso. Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Amém? O Senhor não vai esquecer. Porque se o pai, a mãe, um relacionamento, se alguém nos abandonou e esqueceu da gente, o Senhor não vai esquecer. Então você vai poder contar com esse amor. Sabe, uma das coisas maravilhosas que eu descobri nesse processo de cura interior é que se eu tinha essa carência e eu tinha essa dependência por causa da ferida do abandono, eu poderia depender não mais das pessoas e nem do amor de ninguém, mas eu entendi que eu poderia depender apenas do amor de Deus na minha vida. E esse foi o processo da minha cura. Porque se você tem essa ferida, você vai aprender a ser dependente de Deus. Deus vai te suprir. Deus vai te dar o que teu pai, que a tua mãe, que o teu marido, o que o teu filho, teu irmão, seu namorado, alguém que te abandonou um dia, não pode te dar. O Senhor vai te dar. Porque Ele é o Pai. Ele não vai esquecer. A gente pode achar que essa ferida a gente vai ter que carregar pro resto da vida porque eu não tive pai, não tive mãe, porque eu fui abandonado, e nós vamos carregar esse vitimismo e vamos ser pessoas totalmente dependentes. Vamos ser dependentes do amor de Deus, porque nós vamos entender que tem o caminho da cura. Amém? Tipos de abandono parental. Vamos ver aqui. Embora a ausência física seja tipicamente associada ao termo abandono, existem outros tipos de negligência que afetam as crianças. Então, a gente está falando
a falta de alimento, a falta de acompanhamento do pai, não está presente porque morreu, ou porque outra pessoa teve que cuidar, ou porque foi, né, abandonada mesmo e adotada por outras pessoas, nós vamos entender aqui. Existe o abandono afetivo, caracteriza-se pela negação do cuidado e da responsabilidade sobre o filho. Tem muito pai e mãe que estão presentes na vida do filho, mas negam o cuidado e a responsabilidade. E isso vai fazer com que essa criança tenha também a ferida da rejeição. O fato dele estarem presente fisicamente não significa que aquela criança não vai se sentir rejeitada, abandonada. O pai ou a mãe é indiferente e distante, tratando a criança como um estorvo. Meu Deus, como a gente vê pessoas falando, você é um estorvo na minha vida, você não presta para nada, desde que você nasceu, a minha vida virou esse inferno. Enfim, palavras que são lançadas, e às vezes, nem precisa falar a postura do pai e da mãe. Diante da rejeição desse filho, ele passa a ser um estorvo e essa criança passa a sentir esse sentimento de abandono. Até mesmo como se a sua existência não importasse. Quantos pais ignoram, não se relacionam com seus filhos? Hoje, nessa geração de internet, de computador, os filhos ficam enfurnados dentro dos quartos. Os pais não se comunicam, sentam à mesa, não falam, não sabem da vida do seu filho. E essa criança, esse adolescente, ele vai perceber isso. E ele começa, porque ele vai começar a identificar essa falta de afeto, essa negação de cuidado que um pai e uma mãe pode ter, às vezes os dois. E esse incômodo pode ser expressado, né, através de condutas inapropriadas, como distanciamento e recusa de cumprir as atividades simples. O simples fato, às vezes, de uma mãe, de um pai não querer ajudar o filho nas tarefas da casa, né, escolares, né, se omite, não quero. Isso não é porque ele não sabe ou tem algum problema, mas não quer mesmo. E aquela criança vai sentir, ou mesmo através, né, de uma alimentação inadequada, como a gente já falou, dar atenção quando a criança fala, garoto, fica quieto, não dá oportunidade para aquela criança falar, e toda vez que ela vai falar, ele é podado, ele não tem espaço para isso, né? Então, tudo isso nós vamos ver, ou mesmo por meio de fala. Pai, mãe, enfim, aquele que cuida, xinga e usa palavras ásperas. Aquela criança, ela vai crescer com esse sentimento e essa ferida vai ser aberta, porque houve essa negligência, porque houve essa negação de cuidado, houve esse abandono afetivo, que cada um tem a linguagem do amor. E às vezes a criança, a linguagem que ela tem, às vezes não é de quantidade, mas é qualidade de vida e de tempo. Às vezes você pode trabalhar, o fato de você trabalhar fora, o fato de você não ter tempo, mas você vai dedicar um tempo, uma qualidade para estar com seus filhos, mostrar o quanto eles são importantes. Isso desenvolve o caráter, a personalidade, isso vai desenvolver essa criança e ela não vai se sentir assim. Bom, vamos lá. Abandono material. Isso ocorre quando a figura parental deixa de cumprir com suas obrigações de provedor. Um exemplo comum no Brasil é quando o pai separado da mãe se recusa a pagar pensão alimentícia ao filho, privando de receber alimento, material escolar, roupas e remédios. Então, isso também caracteriza em abandono material. Ele também pode ocorrer quando o dinheiro destinado ao cuidado dos filhos é utilizado para a satisfação do prazer dos pais. Então, um pai que, por exemplo, ao invés de atender a necessidade do filho, esse pai, essa mãe, vai lá, compra roupa, gasta com outros, né, tem outros gastos, e não coloca aquilo que é a necessidade básica para essa criança. Amém? Vamos lá para o próximo. Abandono intelectual. Então, olha só, nós estamos aqui vendo que existem tipos de abandono, e você pode se identificar, às vezes, com todos. Infelizmente, né? Mas, de repente, é um que se caracteriza mais. Aqui nós vemos que o abandono intelectual caracteriza-se pela privação da educação primária aos filhos, tipicamente feita entre
os 4 e 17 anos de idade. A figura parental não custeia o estudo da criança ou não se importa que ela frequente ou não as aulas. Então, isso pode gerar, na vida dessa criança, desse adolescente, uma ferida de abandono. Quando os sentimentos do abandono constantemente são experimentados, então, ou seja, não é só um caso isolado, um momento, mas quando essas experiências, elas começam a ser constantes, repetidas, né? O que vai acontecer? Um estilo de pensamento catastrófico é adotado. Então, olha só, a pessoa começa a entrar numa confusão mental e ela começa exatamente a ter pensamentos que vão fazer com que ela tenha crenças limitantes, fazendo com que ela comece a se auto-sabotar e ela comece a gerar dentro dela coisas muito mais profundas do que simplesmente uma ferida, algo que vai ser muito mais catastrófico, onde não vai ter, né, uma reversão assim tão fácil. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque aquilo que é recorrente, aquilo que acontece várias vezes, vão criando marcas profundas. Amém? Ou seja, em qualquer situação, por mínima que seja, o sujeito pensa que algo ruim está por vir. Embora às vezes não haja razão objetivas para fundamentar essa crença, mas é o que ele sente. Pensamentos tomam conta das mentes das pessoas e fazem com que elas tenham ideias recorrentes de abandono. Por exemplo, ninguém quer ficar comigo. Então, imagina uma criança que já passou, por exemplo, por alguns lares adotivos. Há pessoas que adotam crianças e elas já passaram por 2, 3, 4 lares e que foram rejeitados. Imagina o grau e o nível de ferida que essa criança tem e vai desenvolver desajustes. Sou indiferente aos outros. Ela não se sente importante. Ela e nada é a mesma coisa. Não tenho nada para oferecer a ninguém. Então, ela vai gerando crenças que vão distanciando ela da verdadeira característica que Deus deu a elas. Amém, queridos? Então, aqui, eu estou falando um pouquinho sobre esses tipos de abandono para que a gente possa ler. E esse material vai ficar aí com vocês, para vocês meditarem, lerem, observarem, fazer essa autoanálise que é muito importante. Nós vamos agora para a próxima tela. O que acaba acontecendo? A profecia autorrealizável, o que é? Embora esses pensamentos não sejam realmente compatíveis com os fatos, ou seja, a pessoa pode se sentir abandonada mesmo que ela não tenha sido literalmente abandonada. O fato dela sentir, o fato dela ter sido ou não é o mais importante, é o fato o que ela sente. Então, se ela sente que ela foi abandonada, o que vai acontecer? Algo paradoxal acontece. Quando estamos em um relacionamento e temos uma ideia fixa de que a outra pessoa vai nos deixar a qualquer momento, isso acaba acontecendo. E é impressionante porque Jó, ele falou, aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Então, o que acontece? A pessoa começa a falar, a pessoa vai me abandonar, a pessoa vai me trair, a pessoa vai me deixar. Ela começa a ter esses pensamentos e isso vai se tornar uma profecia. Porque aquilo que eu temi me sobreveio. Aquilo que eu receava me aconteceu. De tanto que ela fala, você não me ama, você vai me trair. Que aquela pessoa vai lá e trai. Ah, você vai me abandonar. As reações dela, a profecia dela, aquilo que ela fala, como homem imagina em sua alma, assim ele vai ser. Então tome cuidado com as coisas que você fala. Tome cuidado com aquilo que você está falando para você mesmo, falando para outra pessoa. Ah, eu não valho nada. Ah, eu não sou uma pessoa que merece ser amada. Por causa dessa ferida do abandono. E isso vai se tornar uma sentença contra você. E olha bem, não é uma coincidência, muito pelo contrário. É porque as pessoas com sentimentos de abandono tendem a autossabotar seus relacionamentos. E é isso que eu vou falar. Eles se afastam das pessoas com a ideia de terminar o relacionamento antes que o outro faça,
muitas vezes inconscientemente. Então, o que vai acontecer? Você começa a repelir, você começa a afastar a pessoa, porque você já começa a imaginar, no caso, a pessoa que tem a ferida do abandono, que ela vai abandonar. Então, antes que ela abandone, ela vai lá e termina. E é algo que foi criado na cabeça dela. Foi algo que fez ela se auto-sabotar. Ela acabou porque ela não consegue suportar a ideia de ser abandonada. Então, ela vai lá e termina, acaba com tudo, como a Bíblia fala, né? Que a mulher sábia edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, o que acontece é que a pessoa vai lá e destrói os relacionamentos. Seja com sogra, seja com pai, seja com mãe, seja com filho, a pessoa se auto-sabota e ela mesma acaba. E acontece isso. As maneiras pelas quais um sujeito inseguro sabota seus relacionamentos têm, em geral, duas polaridades. Então, nós vamos ver aqui. Primeiro, demonstrar um sentimento de apego muito intenso. Então, aquela pessoa, ela sobrecarrega o relacionamento. Ela cobra demais, ela exige demais, porque ela tem essa dependência, porque ela tem essa carência afetiva. Então, ela acaba colocando um peso, um sobrepeso. Então, ela acaba gerando, né, esse sentimento de alienação do outro. O outro não tem espaço. O outro se sente sufocado. O outro não tem, né, capacidade de colocar os seus sentimentos, as suas opiniões, porque quando ele vai falar alguma coisa, a outra pessoa já está absorvendo tudo e tem medo até de falar qualquer coisa, porque qualquer coisa que vai falar vai se tornar uma briga, vai se tornar algo, uma cobrança, isso vai alienar a outra pessoa, em qualquer relacionamento. Isso acontece com pais, com seus filhos. Porque sentiu esse abandono, e aí ele começa a ter esse sentimento também, e começa a colocar na vida dos filhos uma carga, uma esposa colocar na vida do marido, porque foi abandonada pelo pai, o marido colocar essa carga sobre a vida da esposa, porque foi abandonado pela mãe, essa projeção que eu falei, essa dependência, e isso começa a criar um relacionamento tóxico. Ninguém aguenta ficar com uma pessoa assim, porque tudo é muito intenso. É um apego, é uma possessão, é um ciúmes, é um descontrole. Por quê? Porque ela tem essa ferida do abandono. A outra forma de sabotagem provocada pelo sentimento de abandono é baseada em uma ideia de prevenção exagerada. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem medo de ficar sozinha, ela toma iniciativa e decide deixar a outra pessoa para evitar enfrentar a frustração de serem abandonadas, sem perceber que ela está sendo o arquiteto do seu próprio medo. Então, duas coisas muito importantes. A pessoa que tem essa coisa de demonstrar esse sentimento possessivo e que vai alienar outra pessoa. E aquela que quer se preservar, não quer sofrer, então ela vai lá e ela acaba destruindo antes de qualquer coisa por causa do medo de novo, passar pela experiência do abandono. Ok? Vamos lá? Só um minutinho, eu vou aqui abaixar o ar que tá, congelou. Tudo bem até aí, gente? Vão falando aí qualquer coisa aqui no chat, tá? Bom, como o sentimento de abandono se manifesta? Não, agora não. Vamos lá. Comportamento evasivo. Só um minutinho aqui. Isso está aqui atrás da cachorrinha. Bom, vamos lá. Primeiro, comportamento evasivo. É um argumento extremamente vago quando não se quer responder alguma pergunta, então usa de subterfúgios e desculpas. Então, esse primeiro sentimento de abandono vai fazer com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento evasivo.
As pessoas que temem ser abandonadas frequentemente mostram comportamentos evasivos diante do contato social e às vezes até com as pessoas mais próximas a elas. Então, ela vai ser uma pessoa que não vai querer falar muita coisa, ela sempre vai dar desculpa, ela vai frequentemente mostrar, né, o quanto aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer, fica vago, tá? Segundo, achatamento afetivo. Então, outro comportamento que se manifesta para quem tem essa ferida. Apesar de estar apenas na aparência, quando o sujeito tem a constante ideia de que as pessoas de seu ambiente não lhe valorizam o suficiente. Então, tem o início de um padrão de comportamento baseado no achatamento afetivo. Ou seja, uma pessoa que tem indiferença às emoções. E no complexo de inferioridade. Não, esse aqui no complexo de inferioridade é aqui em cima, achatamento afetivo. Tá? Então, olha só, a pessoa, ela sabe que ela não é importante, ela não é suficiente, então ela começa o quê? Não ter um relacionamento tão profundo. Ela começa a se esquivar e ela começa exatamente a não se abrir tanto para algumas relações, porque ela tem exatamente medo de ser abandonada, porque ela se vê uma pessoa sempre que não é valorizada. A terceira, né, manifestação aqui é de ideias quase delirantes. Então, a pessoa começa a delirar. Ela começa a imaginar coisas que não existem. Por exemplo, tendo pensamentos irracionais. Se eu achar que o meu parceiro terminará o relacionamento comigo, também começo a mudar esse cenário e imagino como isso acontecerá em detalhes. Então, a pessoa começa a falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ela começa a dar detalhes daquilo que é a imaginação dela. E outra pessoa olha e fala, mas de onde você tirou isso? Ela imaginou. Ela começa a criar, né, uma história na cabeça dela, e ela acredita nisso, e ela começa exatamente a ter essas ideias delirantes. E a pessoa olha e fala, meu Deus, ela está ficando louca. E está mesmo, porque ela começa a imaginar coisas que não existem. Ela começa a criar coisas que não existem, porque ela carrega essa ferida do abandono. Bom, pensamentos exagerados. Outra forma mais frequente de mostrar o medo de ser abandonado é levar as crenças a extremos, de uma forma exagerada. O sujeito que experimenta um sentimento de abandono pensa que quando a outra pessoa não está o tempo todo demonstrando que a ama, é porque não a quer de alguma forma. Então, tudo ela vai exagerar, tudo vai virar, sabe, uma tempestade, tudo vai ser problema para ela, porque ela tem a carência afetiva. Porque aquilo que a pessoa tem para dar para ela não é suficiente. Porque ela projetou naquela pessoa a carência que ela tem. Ela quer que aquela pessoa dê para ela o que aquela pessoa que a abandonou não deu. Só que essa pessoa, ela não tem condições de ocupar o lugar de Deus, porque só Deus pode te dar o que alguém deixou de te dar. Só Deus pode ocupar o lugar de um pai e de uma mãe que te abandonou, de um relacionamento que não deu certo, de alguém que de repente te traiu. Só o amor de Deus vai curar isso e vai suprir as suas necessidades, a sua carência afetiva. Então, aquela pessoa, ela começa a ficar sufocada, porque por mais que ela dê amor, por mais que ela dê atenção, por mais que ela diga que não vai te abandonar, que ela vai ficar com você, aquela pessoa não acredita, porque ela sempre vai ter esse pensamento exagerado. Ela sempre vai pensar no pior. E isso mata qualquer relacionamento. É impossível você se relacionar com alguém que traga esse peso no relacionamento. É muito difícil você estar do lado de uma pessoa com esse nível de carência, com esse nível de cobrança, com esse nível de exigência, que é onde, por mais que você dê para ela, nunca vai ser suficiente. Então, vai gerar dentro dela muitas frustrações,
vai gerar dentro dela coisas que vão precisar ser tratadas, amém? Então, o que vai acontecer? Em quinto lugar, ela vai repetir padrões de comportamento. O sentimento de abandono é algo que muitas vezes vem da infância, motivados pelo fato de não ter recebido uma educação afetiva durante os primeiros estágios do desenvolvimento infantil. E, em geral, esse padrão geralmente é repetido de forma geracional. Então, os pais com sentimento de abandono vão criar filhos da mesma maneira. Não mostram muito carinho, tanto pelo sentimento de que não receberão o mesmo carinho em troca, ou como uma maneira de fazê-los mais fortes contra um mundo hostil. Tem uma coisa que eu aprendi, né, com a Bispa Sônia, quando eu passei por todas essas coisas e no momento de tratamento, de cura, a Bispa Sônia me ajudou muito nessa questão do sentimento de abandono que eu tive em relação ao meu pai, por causa dessa situação também de depressão. Ela me disse uma vez uma frase que isso curou a minha vida. E ela disse: Rô, ninguém dá o que não tem. E isso foi muito importante para mim. Porque na minha cabeça eu achava que meu pai tinha isso para me dar. E não me deu porque eu não era uma pessoa que podia ter coisas boas das outras pessoas. É isso que faz uma ferida do abandono fazer você pensar. E quando você começa a conhecer as verdades de Deus, quando você começa a se relacionar com Deus e começa a ter entendimento da palavra, e quando você começa a despertar para essas mentiras, né? Você não vai mais repetir esses padrões de comportamento. Porque depois eu passei por outras situações aonde aquela carência, aquele abandono que eu senti, ele não me causava mais mal. Por quê? Porque eu entendi que se alguém deixou de me dar aquilo que eu precisava, Deus podia me dar. E Deus me deu. Porque aquilo que eu não recebi, eu sempre falo isso para o Bispo Abud, falo para o meu marido. Tudo que eu deixei de ter de um pai, o Senhor deu para mim através da sua vida como meu marido. E é claro que ele não poderia suprir a ausência, a carência que eu tive do meu pai, porque foi o Senhor. Mas o Senhor me fez conhecer um relacionamento aonde eu pude ser suprida pelo amor de Deus e pelo amor de um homem, que um dia rompeu aquele relacionamento, mas um dia me agasalhou novamente e que me fez ser esposa e eu constituir família com ele. Então, eu fui restituída disso. Então, é muito importante você entender que quando você projeta as suas carências, as suas feridas, quando elas são curadas diante de Deus, você vai entender que a pessoa deu o que ela tinha. E se a pessoa não te deu isso, porque ela não tinha. Isso nos ajuda, isso me ajudou muito. E aqui você não vai, novamente, né, cometer os mesmos os erros, porque se você não teve o amor de um pai, de uma mãe, de um marido, você vai poder dar para os seus filhos o amor como o amor de Deus. E você vai cuidar e você não vai transferir para os seus filhos, porque esses pais que geralmente foram abandonados, abandonam. Assim como pais que passaram por violência, violentam os seus filhos, porque ele dá o que tem. Então, voltando aqui, nós não vamos repetir esses padrões de comportamento. E outra coisa que a gente precisa entender, a subserviência. O medo do abandono pode suscitar na pessoa atitudes de submissão exacerbada, especialmente quando acompanhada de um intenso apego afetivo pela outra pessoa. Então, neste caso, o sujeito é capaz de suprimir as suas próprias necessidades em prol do outro. É quando a gente vê uma pessoa, né, virando um capacho do outro,
Mulheres que sofrem abuso, espancamento, elas continuam naquele relacionamento. Por quê? Porque o medo de ser abandonada é maior do que o peso da violência que aquela pessoa está sofrendo. Dói muito mais para ela ser abandonada do que ser espancado. Pode parecer para a gente uma loucura, mas isso é uma realidade. E ela não vai conseguir, muitas vezes, se agradar, porque ela sabe que se ela se agradar, ela não vai agradar o outro. Então, ela fica nessa dependência. E ela fica nessa subserviência a ponto de perder a sua própria vontade, característica, e ela se anula totalmente, porque assim como existe de você causar no outro, né, essa anulação, você pode também se anular por causa da ferida do abandono. Vamos lá, o último. Deixa eu ver aqui o horário. Vamos lá? Comportamento obsessivo, o 7º. Esse padrão de comportamento obsessivo geralmente ocorre de várias maneiras, como por meio do assédio contra outras pessoas. Hoje a gente vê, né, o exemplo do stalking, que é as pessoas que começam a perseguir pessoas pela internet, enfim, pelas redes sociais, e tem muitos casos assim. Então, aí a pessoa começa a ter esse comportamento obsessivo de perseguição, né? Algumas pessoas procuram desesperadamente por soluções mágicas e rápidas para suas angústias e recorrem a pessoas que prometem coisas como amor eterno. E essas promessas nem sempre são verdadeiras. Então, é muito normal, às vezes, a pessoa que tem essas carências do abandono se ligarem a pessoas com comportamentos obsessivos. E ela também ser uma pessoa obsessiva. Então, como nós vamos vencer as feridas do abandono? Vamos lá. Agora, né, ministrando aquilo que Deus tem para nós. A gente definiu aqui o que é o abandono, como a gente se sente, como a gente se comporta. Mas agora nós vamos buscar em Deus qual é o caminho para eu ser curado desse sentimento de abandono. Como essas feridas vão se cicatrizar. Como eu posso vencer todas essas coisas que a gente passa, a gente vive, que às vezes estão até, né, adormecidas dentro de nós. Tudo que recebemos desde bem pequenos, em função do seu impacto, ficarão gravadas em nosso subconsciente. E é por isso que, na maioria das ocasiões, não sabemos explicar por que surge um sentimento, um bloqueio diante de uma pessoa ou circunstância. Às vezes você se depara com situações, com pessoas, e você fala, por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou tendo, desenvolvendo dentro de mim essas reações e sentimentos? Por quê? Porque tudo aquilo que você passou está gravado no seu subconsciente. Você sofreu um impacto, você sofreu um trauma, mas está lá. Você não tem consciência. E quando você se depara com situações que remontam, que são os gatilhos que a gente tem falado muito aqui, você vai começar a ter reações, como a gente colocou aqui, comportamentos obsessivos, né, subserviência, repetir padrões de comportamento, pensamento exagerado, ideias quase delirantes, achatamento afetivo, enfim, tudo isso acontece porque isso está aí dentro de você e você não sabe. E você não tem consciência de que você está dessa forma, reagindo dessa forma, por causa de uma ferida do abandono. Então, no momento triste da sua vida, ferida se abre novamente, causando dano no nosso ser, e muitos pensam, deixa para lá, porque o tempo vai resolver tudo, e a gente sabe que o tempo não vai curar nada, né? Eu até falei na outra célula, né? Às vezes você machuca qualquer coisa, a mãe sempre fala assim, quando passar a casa, ou seja, daqui a um tempo você vai esquecer disso, e às vezes nós não esquecemos, o tempo não apaga, ao contrário. Ele faz com que essa ferida fique ainda mais dolorida e mais difícil de ser tratada. Então, o tempo por si só não possui as habilidades para recuperar a adversidade, ok? Vamos lá, eu quero trazer algum exemplo para vocês, daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração.
Então, a luz da consciência é um remédio. No momento que você passa a ter consciência de tudo isso, começa a sua cura interior. Quando você começa a identificar que você tem uma ferida do abandono, isso vai começar a trazer para você o desejo de curar essa ferida. Porque enquanto está inconsciente, enquanto você não veio à luz a isso, você não sabe como tratar. Mas quando você começa a enxergar e ver essas características, você começa a identificar. Então, esse é o começo de mudanças reais. Para curar, você deve passar pela porta da dor, o que não é fácil. Sabe, o que a gente mascara é exatamente a dor. A gente mascara porque a gente não quer passar pelo processo da dor. Hoje eu estava ministrando aqui para um grupo, né, que a gente todo dia 1 hora faz o tempo com Deus, e o Senhor falou no meu coração que a nossa dor não pode ser maior do que a nossa fé. Então, quando eu estou passando por um momento dolorido, a minha tendência é mascarar, a minha tendência é fugir, a minha tendência é esconder isso faz parte, isso é humano. Mas só que quando eu passo a ter consciência disso, eu não posso. E eu preciso entender que eu vou mexer em áreas sensíveis. Mas quando eu mexer naquela ferida, vai ser para se tratar e se curar. Então a gente tem medo que alguém toque. Então por isso que a gente se fecha. Por isso que a gente não quer falar no assunto. E por isso que fica lá escondido dentro de nós, porque é uma forma da gente sobreviver. É uma forma de você reagir diante de um fato que é muito dolorido, que você não consegue encarar. Só que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então não podemos mudar o que passou. Você não pode mudar. Eu não posso mudar o fato de ter sido abandonada. Eu não posso mudar o fato de ter sentido e de ter causado uma ferida dentro de mim. Mas eu posso modificar o que está por vir. Eu posso hoje tomar uma decisão que eu não vou mais deixar essa ferida piorar, mas eu vou tratar essa ferida para que eu não sinta mais essa dor. Então, compreender que nós vamos dar um novo sentido às nossas vivências do passado e nós vamos passar a cuidar daquela criança que foi ferida, que está dentro de nós. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Quando eu comecei o processo da cura, e eu me enxergava num espelho distorcido, o Espírito Santo me fez entender isso. O Espírito Santo me revelou que tinha uma criança ferida dentro de nós. E a gente carrega essa criança ferida do abandono e ela está aí. Então, quando acontece qualquer coisa com você, essa criança volta a chorar, essa criança volta a reagir, essa criança volta a gritar dentro de você. E enquanto você não curar essas feridas, essa criança que está machucada dentro de você não vai embora, ela vai ficar aí, fazendo você lembrar de algo que aconteceu na sua infância. Então, nós precisamos pedir a cura. O Senhor precisa curar essa criança que foi ferida dentro de você, para que você hoje, esse adulto, não carregue mais essa criança ferida, mas que ela receba o amor de Deus e que você apague essas lembranças da dor, do sofrimento, e que você olhe isso apenas como uma cicatriz, não mais como uma ferida dolorida. Por isso a importância de transformarmos nosso presente no momento de superação desses traumas. Eu preciso lembrar de tudo isso e curar. No caso da rejeição, o remédio é o perdão. Eu falei isso. Agora, no caso do abandono, o remédio é nós sermos tratados pelo amor de Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós vamos conhecer o amor de Deus, que pode sim e vai nos curar dessa ferida do abandono. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, hoje, você vai receber o amor de Deus na sua vida. E hoje, o Senhor está dizendo, eu tenho um remédio para essa ferida. Mas deixe o Senhor tocar. Vai doer? Vai doer.
Porque quando algo está machucado e a gente vai colocar um remédio ali, ele dói, mas vai ser uma dor para você não sentir mais. E o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra que nesses dias o Senhor colocou no meu coração, porque o Senhor Jesus, ele se sentiu abandonado. E sabe por que ele se sentiu abandonado? Pelos seus discípulos. Jesus se sentiu abandonado pelo próprio Deus ali na cruz. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Preste atenção. Ele não disse, meu Pai, você me desamparou. Você sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso? Mas, impressionante como o Espírito Santo leva a gente a entender alguns detalhes. Por que está escrito, Deus meu, Deus teu? Porque, como homem, ele sentiu ali o peso do pecado. Quem era crucificado na cruz era maldito. Ele sentiu o peso do nosso pecado. Ele sentiu o peso, a ferida da humanidade por causa do pecado, que faz as pessoas se sentirem, abandonarem e serem abandonadas. Então ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou, Pai, por que me desamparaste? Porque o Pai não o desamparou. Mas naquele momento, ele sentiu a dor do pecado de toda a humanidade. E foi insuportável praticamente. Então nós vemos que Jesus sentiu esse abandono pelos seus discípulos. Ele sentiu esse abandono por Deus. Porque a culpa do pecado recaiu sobre ele. Então é muito difícil, como homem, ele sentiu esse peso. Então nós passamos por isso também. Mas nós vamos entender que existe um Deus, existe um Pai que vai nos suprir em todas as carências afetivas que nós temos tido. Amém? E eu quero dar um exemplo aqui de Moisés. Eu gosto muito de usar um exemplo bíblico, assim, de algum personagem, porque a gente consegue identificar, né? E traçar um pouquinho. Gosto muito de analisar a personalidade, o temperamento dos personagens da Bíblia. E é fácil a gente entender aqui o que aconteceu com Moisés. Vamos entender uma coisa. Deixar é o mesmo que abandonar, né? Nós já vimos isso, que abandonar é deixar, é largar, independente das razões. O que aconteceu com Moisés? Havia ali uma ordem de que todos os meninos deveriam ser jogados no rio Nilo, porque Faraó sabia que algo tinha acontecido ali, né? Assim como Jesus, Herodes mandou matar os meninos, porque algo grande espiritual estava acontecendo. Então ali, Faraó, usado por Satanás, mandou matar, porque havia o quê? Alguém que se levantaria para ser o libertador. Joquebede, a mãe de Moisés, fez o quê? Não matou o seu filho no rio Nilo, como todas as mulheres tiveram que fazer. E ela escondeu Moisés por 3 meses, mas depois o que ela teve que fazer? Ela teve que deixar ele ali no rio. Olha só, o fato de ela ter deixado, ela conscientemente não abandonou, mas ela entregou Moisés para Deus, ela entregou para que o plano de Deus se cumprisse na vida de Moisés. Ela não matou o filho dela. Mas olha como, independente da pessoa querer ou não, o fato dele ter sido deixado ali causou, porque essa ferida é muito fácil da gente identificar, porque olha o que aconteceu. Nós vemos Moisés, depois que ele mata ali aquele guarda egípcio, ele foge lá para o deserto e ele vai cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro. E ali, apacentando as ovelhas, ele viu uma sarça pegando fogo e ela não se consumiu. E quando ele chegou ali, Deus chamou. Foi a primeira vez que ele viveu ali uma experiência com Deus. E Moisés foi chamado por Deus, porque Deus falou, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. E eu vou tirar o meu povo da terra de escravidão. Quem Deus escolheu para ser um grande líder? Um homem que tinha feridas do abandono. Um homem que, de alguma forma, tinha essas características. Por quê? Nós vamos ver aqui. Olha as características.
que Moisés tinha. Em primeiro lugar, quando Deus falou, você vai lá e você vai se apresentar para Moisés, para Faraó. E você vai dizer, deixa o meu povo ir. Qual foi a resposta dele? Êxodo 3:11. Depois você leia Êxodo 3 e 4. Lição de casa aí para você entender e você vai compreender isso que eu estou te falando. Ele falou assim, quem sou eu? Olha como a pessoa que tem uma ferida do abandono, ela não se sente suficiente. Ela não se sente capaz. Ela acha que ela não é boa. E ele diz assim, quem sou eu? Ele estava o quê? Descaracterizado. Deus tinha dado a Moisés um chamado, um propósito. Só que ele carregava a ferida do abandono. Então isso é para que eu e você saiba que todos nós estamos sujeitos a isso. Embora Joquebede não abandonou o filho dela, mas ele foi ali criado pela filha de Faraó. Olha o quanto ele foi ali no Egito, ali ele recebeu olhares, porque ele era um hebreu sendo criado por uma egípcia. Então, nós vamos vivendo situações que, mesmo que de fato não tenha acontecido, a gente vê aqui, na personalidade de Moisés, um traço de quem tinha uma ferida do abandono. Aqui, em segundo lugar, então, problema de baixa autoestima. Esse é um dos grandes problemas do abandonado, do dependente. Ele tem baixa autoestima, ele nunca se vê capaz. Ele sempre acha que ele não tem condições. Ele sempre se enxerga menor do que realmente ele é. Segundo, aqui, a característica de quem tem essa ferida, dificuldade de se comunicar. É impressionante como as pessoas que têm essa ferida do abandono, elas têm problema de se comunicar. Não sou eloquente. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Há alguns estudos que falam que ele é gago, outros falam que não, que era dificuldade de falar, mas ele tinha dificuldade. Olha como a ferida do abandono faz a pessoa ter dificuldade. Ela não consegue se comunicar, ela se isola. Ela fica uma pessoa que não consegue se expressar, porque ela foi abandonada, ela não teve oportunidade de se expressar. Então, ela tem dificuldade em falar. Ela tem dificuldade em mostrar os seus sentimentos. Ela vai, se esquivar, ela vai fugir, ela não vai enfrentar, ela vai arrumar desculpas. Em terceiro lugar, a pessoa que carrega essa ferida é uma pessoa que tem características de insegurança. Êxodo 4:1, respondeu Moisés, mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Eles não vão acreditar em mim. É uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo, porque ela sofreu esse abandono. Em quarto lugar, a gente já está terminando, queridos. A máscara do abandonado é a dependência, de total dependência. Envia outro menos a mim. Êxodo 4:13, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então, olha aqui, o dependente acredita que não pode conquistar nada sozinho e que precisa de alguém para auxiliá-lo. Essa é a máscara do abandonado. Eu sou dependente, eu preciso de alguém porque eu não sou suficiente, porque eu tenho uma baixa autoimagem, porque eu não me sinto capaz, porque eu me sinto inseguro, porque eu não consigo me comunicar, porque eu sou dependente. Em Hebreus 11:27, fala assim, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, nós vemos que Moisés foi curado daquela ferida do abandono, porque Deus deu sinais e levantou a vida de Moisés. Ele sentiu o amor de Deus e o cuidado de Deus com a vida dele. Porque se ele foi abandonado por pessoas, por situações, ele teve que viver fugido,
o Senhor levantou a vida dele, o amor de Deus agasalhou a vida dele e fez ele se tornar um grande líder e o maior líder, no qual ele não teve medo de enfrentar o rei. E o Senhor trabalhou isso na vida de Moisés. E eu quero encerrar essa célula dizendo isso para você. Deus te deu características no qual essa ferida tem roubado a sua verdadeira identidade. Moisés foi criado para ser um grande líder. Só que a ferida do abandono fez ele ficar descaracterizado e não ter mais a capacidade de enxergar realmente quem ele era. E é isso que a ferida faz com a gente. A ferida emocional nos impede de vivermos 100% nosso potencial. O potencial de ser um líder, o potencial de ser uma mãe, de ser um pai, uma esposa, de ser um líder naquilo que você faz. Por quê? Porque essa ferida do abandono roubou as suas verdadeiras características. Então, nós vemos o quê? Que Moisés venceu o abandono quando confiou em Deus e se entregou ao seu propósito. É aquilo que eu falei para vocês. Quando eu vivi isso, eu resolvi depender de Deus. Eu resolvi confiar naquilo que Deus tinha me dado. Independente daquilo que eu estava sentindo, eu precisava viver o propósito de Deus na minha vida. E foi o que Moisés fez. Ele acreditou que mesmo com tudo aquilo que ele tinha vivido, ele confiou em Deus e se entregou a esse propósito. E eu quero te dizer, Deus vai curar essa ferida. Deus vai te tornar uma pessoa totalmente usada por Deus. Porque aquilo que destruíram dentro de você, porque aquilo que, através do abandono, gerou dentro de você insegurança, esses complexos, essa falta, muitas vezes, de capacidade que você acha que você não tem, de não conseguir falar, o Senhor está quebrando isso hoje em nome de Jesus. Essa palavra é muito profunda e nesses dias você vai meditar sobre isso, porque às vezes a gente não tem nem ideia do quanto o sentimento de abandono pode gerar dentro de nós. Grandes potenciais têm sido desperdiçados, porque pessoas que estão ainda debaixo desse sentimento de abandono e não conseguem superar o seu passado, não conseguem superar. É o amor de Deus, o perfeito amor, o amor perfeito de Deus vai curar esse sentimento de abandono. E aquilo que o pai, a mãe, marido, esposa, filho, amigo, qualquer relacionamento não pode te dar, o Senhor vai te dar, porque se qualquer pessoa te abandonar, o Senhor está te acolhendo. E hoje você vai pedir, Espírito Santo, cura a minha ferida do abandono. Cura, Senhor, o sentimento de maus tratos, aquilo que eu deveria ter recebido, que eu não recebi, aquilo que eu tinha direito e eu fui privado disso, mas o Senhor pode hoje me restituir e me constituir aquilo que eu nasci para ser. E você vai viver o propósito de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar nesse momento e nós vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe isso na nossa vida. Procure a sua autoridade espiritual. Procure um pastor, peça ajuda. Às vezes sozinho a gente não consegue. Nesse processo da minha cura, Deus colocou pessoas para me ajudar. Eu fiz cura interior, eu fiz quebra de maldição e não foi nenhuma nem duas, fiz várias. Eu fui declarando a palavra de Deus. Eu fui renunciando as palavras que foram lançadas, os sentimentos mentirosos que eu agasalhei. Eu fui pedindo ao Senhor que me desse condições de acreditar que realmente eu tinha valor, e eu sei hoje que eu tenho valor. Hoje eu sei quem o Senhor me fez. E tudo aquilo que eu vivi passou, acabou. Eu não carrego mais nem peso, nem dor. Eu não sou uma pessoa traumatizada, graças a Deus. O Senhor me curou, o Senhor me restituiu, e o Senhor me fez viver coisas maravilhosas, e é o que o Senhor vai fazer na sua vida. Graças a Deus, da rejeição que eu tive, que foi o nosso primeiro tópico, eu pude perdoar.
e eu fui restituída, e eu fui agasalhada pelo Senhor, eu pude me abrir, ser dependente do amor de Deus, e eu pude ser curada da ferida do abandono, perdoei meu pai, perdoei, enfim, tudo isso que aconteceu, de outras situações, e eu fui restituída. E hoje eu posso estar aqui dizendo para você, é possível. É possível, talvez você carregue ou carregava a ferida da rejeição e do abandono juntos, como eu carreguei isso. Mas o Senhor me curou e eu estou aqui para dizer para você, tem cura para você. Por isso, não passe sozinho. Não fique achando que, mas quando isso vai acontecer? Pode acontecer aqui e agora, se você tomar essa decisão. Senhor, trata mesmo, Senhor. Eu quero que o teu amor, o perfeito amor, lança fora o meu medo de me relacionar, o medo de me abrir para um relacionamento, o medo que eu tenho de achar que alguém pode me abandonar, e pode até abandonar, mas eu sei que quando o amor de Deus é derramado sobre a minha vida, mesmo que essas situações aconteçam, eu não vou ficar traumatizado, eu sei que o amor de Deus vai me restaurar, vai me curar e vai me fazer ficar de pé, e eu vou saber o valor que eu tenho, porque eu não dependo de nada e de ninguém, eu sou dependente do amor de Deus, isso eu dependo todos os dias, porque quando o meu marido, as minhas filhas, quando nada e ninguém pôde dar aquilo que eu precisava, o Senhor me deu, Ele me acolheu, e Ele me levantou, Ele me sustentou, e Ele me fez ficar de pé. Que o Senhor te abençoe, que você receba essa palavra no teu espírito, que você possa ajudar outras pessoas, que você identifique isso, que você possa mudar os teus caminhos, que você possa pedir realmente, que o Senhor te ensine a lidar com essas situações e deixar que o amor de Deus cure essa ferida, que trate essa ferida e que você seja uma pessoa equilibrada emocionalmente e principalmente uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, depois eu vou abrir aqui para você fazer as suas perguntas. Quem está aí no YouTube pode fazer a pergunta, quem está aqui no Zoom pode mandar aqui pelo chat. Amém, queridos? E nós vamos responder. Mas eu quero, nesse momento, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, onde você estiver, aí, nesse momento, fala, Espírito Santo, eu vi tantas coisas que eu não sei nem por onde começar, mas eu sei que, de alguma maneira, eu vou começar hoje, agora, aqui agora, a mudar o meu comportamento, a ter a consciência que essa luz, daquilo que um dia ficou encoberto, está no meu inconsciente, o Senhor está trazendo a verdade, a luz, e eu quero, Espírito Santo, ser curado desses traumas, desses abandonos, eu quero ser liberto desse sofrimento, dessas dores, de situações que eu nem mesmo consigo entender, mas que eu sei que a partir deste momento, o remédio para essa ferida é o teu amor. Fala, Senhor, eu me abro para receber este amor, que o amor de Deus seja derramado no teu coração, que o amor de Deus possa vir agora encobrir multidões de pecado, que o amor de Deus seja derramado, porque é o vínculo da perfeição, e aquilo que faltou no momento da sua vida, e que você tem essas carências, que você tem esses complexos, que você tem essa necessidade, o Senhor agora agasalha a tua vida como agasalhou a mim, para que você não viva mais dos traumas do teu passado, mas que você olhe para as coisas novas que Deus vai começar a fazer na sua vida. A exemplo de tantas pessoas, e é o exemplo de Moisés, você vai se levantar e você vai sair desse deserto, e você vai ocupar a posição que Deus te deu para ser um grande homem, uma
quer e viver o propósito dele aqui na terra. Eu te abençoo. Eu desligo toda palavra, toda sentença, toda maldição proferida. Eu quebro agora toda raiz de amargura, todo sentimento de abandono. Receba agora a cura do Senhor, porque se teu pai, a tua mãe ou qualquer pessoa te abandonou, o Senhor te acolheu com amor, Ele abraça a tua vida agora, e através do Espírito Santo, você é ressuscitado de toda a morte que foi causada no teu interior, pensamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, aquilo que você tem se autossabotado, eu repreendo e declaro que a partir de hoje, você vai ter esse amor próprio, porque o amor de Deus te faz valorizar quem você é a imagem e semelhança do Deus vivo, Ele te criou para ser uma pessoa feliz, perfeita e viver todas as promessas. Eu te abençoo, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Receba essa cura. Começou o processo de cura na sua vida, em nome de Jesus. Se você precisar de ajuda, de um aconselhamento, quiser conversar comigo, é só mandar um recadinho no meu pessoal, no meu WhatsApp. Quem faz parte aqui do grupo do WhatsApp, você pode acessar, amém? Me chamar no pessoal, se você tiver alguma situação que eu possa te ajudar, te aconselhar, orar por você, porque é o que a gente faz e sabe fazer, e sabe que tem, né, resposta de Deus para todas as questões da nossa vida, amém? Às vezes o que a gente precisa é de ajuda, de alguém que esteja ao nosso lado nos ajudando, amém? Em nome de Jesus. E você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, se você não faz parte do grupo da célula, né, só deixar aí, quero fazer parte, deixa o seu telefone, e aqui a pastora Suzy vai te adicionar e você vai fazer parte desse grupo e todas as informações. Lembrando que tudo isso que a gente ministrou aqui, a gente vai colocar lá no WhatsApp da célula e você vai ter acesso e você vai poder, né, guardar esse material para você estudar, meditar. Eu falo assim, ó, essa célula é uma cura interior, essa célula é um estudo bíblico, essa célula é realmente, né, uma terapia, é tudo, tá tudo englobado, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver. Amém? Que você tenha um bom descanso, que você tenha uma noite de paz, que você possa realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que Deus te abençoe. Se você quiser, né, fique com Deus, e quem quiser aqui participar do nosso chat, fazer perguntas, eu vou estar aqui respondendo para vocês, amém? Comentem também lá no grupo, é muito importante a gente compartilhar isso com as outras pessoas. Nós vamos deixar gravado no YouTube até sexta-feira, tá? Então você pode compartilhar, indicar para outras pessoas, assistir novamente, ouvir. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu ministro aqui, Deus me dá a oportunidade de, né, de escrever, de meditar, e depois eu escuto como espectadora, né? Eu escuto porque eu sei que também essa palavra é para mim, de coisas que eu já vivi, que eu tenho vivido, e tem sido bênção para mim. Eu tenho falado para vocês o quanto essa célula me abençoou no período de pandemia, porque eu pude estudar, me aprofundar, buscar experiências com Deus, para poder compartilhar e dividir aqui com vocês. Que você também possa dar seu testemunho, falar o que você está, né, o que você achou dessa célula, o que acrescentou na sua vida, o que foi bom, de repente uma frase, algo que esclareceu você. Então, divide, compartilha, eu vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem, tá bom? Tanto no grupo quanto pessoal, amém? Deixa eu ver se nós temos aqui já perguntas. Ah, Bispa Angelita, linda, boa noite, maravilhosa explanação, depois continuo a ouvir pelo YouTube. Deus abençoe a todos. Nossa querida Bispa Angelita, que está lá na Flórida, né, nossa querida lá da Renascer Flórida, minha irmã do coração, glória a Deus. Olha, a Vanessa aqui, ela falou que quer participar do grupo, nós vamos te adicionar, bom, Vanessa? Nós vamos agora para as perguntas. O link do grupo foi enviado no chat e no bate-papo do YouTube. Então, você pode acessar aí e poder entrar no grupo. Amém? Também aqui no chat. Vamos fazer perguntas.
Adoro as perguntinhas de vocês. Pastora Zélia, querida, maravilhoso, bênção total, muito bom. Amém. Vamos ver. Vamos ver se alguém mandou aqui alguma pergunta. Amém. Se não tiver ninguém, vou dar mais um minutinho aqui. Se alguém vai fazer pergunta, fala, estou fazendo, levanta a mãozinha, ou se quiser abrir aqui o áudio para fazer a pergunta. Amém? A gente vai liberar. E aí você pode fazer sua pergunta. O povo está quietinho hoje. Amém, queridos. Eu acho que não, ninguém quer fazer pergunta, acho que a gente está ainda, né, recebendo todas essas informações e amém. Então, eu vou me despedir de vocês, que Deus abençoe, uma boa noite. Amém? Daqui 15 dias, nós vamos estar aqui com o terceiro tema, que vai ser humilhação, tá? Então, nós vamos nos aprofundar nisso, vamos entender como funciona essa ferida, o que causa e qual a solução para isso. Amém? Tem pergunta? Oi? Ah, tá. Tá entrando uma pergunta aqui. Bispo, a senhora falou sobre lembrar de feridas e nos casos que não lembramos. Então, isso é uma das coisas que eu tenho falado muito aqui, até do meu próprio testemunho, né? Se você identifica uma dessas características na sua vida, essas reações, esses comportamentos, então indica que você tem uma ferida do abandono, tá? Se você se identificou com alguma delas. Então, isso já é uma forma de você saber que tem. Mesmo que você não se lembre dos detalhes, de quem fez isso, como aconteceu na sua vida, não é, vamos dizer assim, o mais importante. O mais importante é você identificar que você tem essa ferida pelas características, pelo comportamento, pelas posturas que você tem. Então, como eu mostrei aqui de Moisés, a gente identifica, não fala, não tem nenhum versículo que fale, Moisés se sentiu abandonado. Não, mas eu pude, traçando pelo o perfil dele, pela fala dele, de que existe essa ferida de abandono, que aconteceu, né? Então, o que é importante? Mesmo que você não se lembre, como aconteceu comigo, eu tinha aquelas reflexos, né, de rejeição que causou a depressão, eu fui buscar, eu fui orar e Deus me revelou. Então, pode ser que em algum momento da sua vida, a partir de hoje, pelo teu desejo de saber, Deus vai te revelar, pode te dar um sonho, você pode lembrar, você ter uma imagem, e mesmo que isso não aconteça, como eu disse, você vai quebrar isso e falar, Senhor, eu não lembro, então apaga, né? Apaga isso da minha vida, eu quero ser curado, porque de alguma forma você está tendo essas atitudes, você está tendo essas reações, você está tendo esse reflexo de que tem essa ferida. O que é mais importante? É que essa ferida se cicatrize. Então você vai trabalhar isso, pedir para que o Senhor, que o amor de Deus cure isso, mesmo que você não saiba em detalhes como essa ferida foi ocasionada em você, mas ela existe, ela é real e ela precisa ser curada. Amém? Em nome de Jesus. Tá. E mais uma? Tá bom.
Amém. Se alguém depois tiver, pode me mandar no meu pessoal, eu respondo. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor guarde a vida de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Quinta-feira nós estamos começando o jejum, né, dos sinais, prodígios e maravilhas. Você que nos acompanha da Igreja Renascer, né, esteja em alguma das nossas igrejas com esse início de jejum, e você que não faz parte, mas está aí, quer fazer esse jejum, você pode acompanhar também, e vai ser uma grande bênção. Deus abençoe, boa noite, bom descanso para vocês. Mandem lá, quero saber a resposta de vocês, gosto desse feedback, tá bom? Deus abençoe, queridos. Boa noite.